Olá, nono ano. Vamos falar um pouquinho sobre transitividade hoje, né? Por que tem esse nome, transitividade, né? Porque o verbo ele pode ou não transitar para um complemento, né? Ele pode ou não necessitar de complemento, né? Então, eu queria falar um pouquinho dos verbos de um modo geral, né? Antes de falar dos transitivos de um modo geral, eu queria falar do verbo de ligação, né? O verbo de ligação, ele é um verbo que indica estado, né? Como, por exemplo, eu estou contente hoje, né? Então, estar contente não exprime ação, ou seja, não é um verbo significativo, ele é um verbo que está indicando um estado. Agora, a gente tem que estar bem atento, porque alguns verbos, eles podem ser verbos de ligação ou verbos intransitivos ou transitivos de acordo com o contexto, né? Ou seja, a gente sempre tem que observar o verbo dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um texto, né? Então, um verbo como andar, por exemplo, né? Se eu digo eu ando contente, ou ando triste, ou ando melancólica, né, eu estou indicando um estado, então é um verbo de ligação. Agora, se eu digo andei até o colégio, ou andei muito até o colégio, nesse caso não é verbo de ligação, né? Ele é um verbo significativo. Bem, em relação aos verbos significativos, a gente tem verbos intransitivos, né? Que são aqueles verbos que não exigem complemento. Quando eu digo o bebê nasceu, né? Esse verbo ele não está exigindo uma complementação para fazer sentido. Se eu digo bebê nasceu hoje, esse hoje ele não é um complemento verbal, ele é um adjunto adverbial de tempo. Né? Mesma coisa com morreu. Né? Ele morreu ontem. Né? Esse ontem ele não é um complemento verbal, ele é um adjunto adverbial de tempo. Né? A gente tem também os verbos transitivos, são aqueles que transitam para um complemento, ou seja, eles exigem, eles pedem um complemento para fazer sentido. Né? Então, a gente tem os transitivos diretos, que são aqueles que pedem complementos sem preposição. Por exemplo, eu amo chocolate, eu amo você. Né? Então, esse chocolate vai ser o objeto direto do verbo que é transitivo direto. Né? Se você dizer eu amo, vou perguntar, você ama o que ou quem? Né? Então, eu preciso de um complemento para essa frase fazer sentido. Temos também os transitivos indiretos, são aqueles que exigem complemento preposicionado, com preposição, certo? Se eu digo gosto de você, né? Vejam aí que tem uma preposição de, ou viajarei com você, né? Então, gosto de você, né? Ele pede um complemento, quem gosta, gosta de alguma coisa de alguém, só que esse complemento vai ser iniciado por preposição de. Então, trata-se de um verbo transitivo indireto e o complemento é um objeto indireto. Existem alguns poucos verbos na língua portuguesa, como, por exemplo, o verbo oferecer e dar, que aceitam dois complementos, como, por exemplo, eu dei um presente ao meu primo, né? Eu dei o quê? Um presente. A quem? Ao meu primo, né? Então, ele aceita dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. A esses verbos a gente chama de verbos bitransitivos ou também se chamam verbo transitivo direto e indireto, né? A gramática ela aceita essas duas nomenclaturas. Ok, pessoal? Um beijo para todos hoje, tchau.